17, verso 1, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que dela o edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O medo é um estado emocional resultante, de desconfianças pertinentes, situações difíceis, onde que a pessoa passa por determinadas situações na sua vida e que vai gerar nela um medo. O medo proporciona um medo de adrenalina no corpo, o medo proporciona aflição, pessoas com medo. A gente muitas vezes ouve falar de pessoas que ficam presas dentro de elevador. Eu mesmo já passei por uma situação muito difícil quando sofri um acidente em 2017, onde eu fiquei preso no meio das ferragens, e isso é uma situação muito difícil. Então o medo, ele gera essa desconfiança. Mas a palavra que eu tenho para a sua vida hoje, ela se chama confiança. Vivemos numa sociedade onde que muitas das vezes as pessoas não têm segurança. São problemas relacionados à violência, são problemas relacionados a dívidas financeiras, pessoas que têm dívidas e que não têm condição de pagar a sua dívida, então ela acaba entrando numa aflição. E junto com essa questão do medo, pessoas acabam desenvolvendo doenças psicossomáticas. Nós temos aí pessoas com problemas seríssimos de depressão, de angústia, pessoas que muitas das vezes se suicidam porque elas não conseguem entender, compreender que existe Deus que proporciona para nós confiança. Então, diante dessas situações, a palavra diz: a confiança lança fora o medo. Quando eu adquiro confiança, Salmo 125, verso 1, vai nos dizer o seguinte: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando eu adquiro esta confiança, eu aprendo. Este processo de confiança, ao contrário do medo, é quando uma criança, ainda bem pequena, ela se lança aos braços do seu pai ou da sua mãe. Inconscientemente, aquela criança entende que o seu pai ou a sua mãe não vai permitir que ela venha cair no chão. E isso é que tem que ser a minha e a sua atitude, ter esta confiança, porque vai ser através desta confiança que o Senhor tirará de nós o medo. Talvez eu esteja falando neste dia com alguém que tem vivido um processo tão difícil na sua vida, que muitas das vezes você deve estar pensando assim: não tem solução para o meu problema, para a minha dificuldade, e o melhor que eu posso fazer é se matar. Não faça isso. Não faça isso, mas aprenda a confiar. Salmos 23 também diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E é sobre esse pastor que eu apresento para você. É quando você tem esse pastor na sua vida, ele vai te ajudar a resolver os seus problemas. Eu quero dizer que esse que nos fala, eu, Diácono Milton, passo por muitos problemas, muitas lutas, problemas muitas das vezes relacionados no meu local onde eu estudo, problemas relacionados até mesmo no local onde eu congrego, porque muitas das vezes é muito difícil a gente conseguir entender o porquê que nós passamos por determinados problemas na vida, e isso gera em nós medo. Eu fico pensando no povo de Israel, quando esteve ali diante daquele grande mar vermelho, eles tiveram medo. Pedro, quando passou por outro lado onde Jesus estava, em algum momento a Bíblia diz que Pedro teve medo. E o Senhor disse: homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Nós não precisamos ter medo, nós precisamos aprender a ter confiança. Nós precisamos fazer o que a Bíblia diz: confiar. Confiar é andar pela fé. A fé está relacionada à confiança. Quando eu aprendo a confiar, o Senhor me dá graça para que eu possa vencer as minhas dificuldades, os meus problemas. Então hoje, tome posse desta palavra para a sua vida, e vai ser através desta confiança que você vai andar seguro, porque o Senhor te dá esta segurança. Confiança está relacionada à segurança. Quando eu confio, eu aprendo e compreendo que eu posso estar seguro. Pode estar acontecendo
aflição, sentir que é o fim, o hino diz assim: não vou temer, mas eu vou colocar os meus olhos fixos no Senhor. A nossa confiança está em Cristo. Receba esta palavra para a sua vida hoje e creia que a confiança ela lança fora o medo. Este medo de Satanás, ele colocou no seu coração essa impossibilidade, que talvez você olhe para um lado, para o outro e diz assim: não tem solução. A solução é Cristo. Ele é a sua confiança neste dia. Tome posse desta palavra para a sua vida. Esse que nos fala neste dia é o diácono Hamilton Bernardo. E por favor, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e compartilhe as nossas mensagens, porque eu creio que nesse momento existem pessoas que precisam ouvir esta palavra vinda direto do trono de Deus para o seu coração, que a confiança ela lança fora o medo. Que o Senhor te abençoe e que Ele faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e lhe conceda